O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo-o encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, encerrando este ano civil, estamos na última semana, vamos olhar para trás um pouco, para o nosso ano e também a partir de nossas famílias e ver como nós estamos andando, até mesmo para começar um novo ano diferente. A igreja coloca para nós na sua liturgia como um exemplo a Sagrada Família. Como é que vai a sua família? Foi bom o Natal em família? Deu problema? Não deu? Convivência com a tia chata? Foi legal? Tranquilo? Como é que é a vida familiar? Vamos então rapidamente pegar alguns tópicos do Evangelho a partir de situações da vida da família sagrada e tentar trazê-los para o tempo de hoje. Muitas coisas aqui, boa parte de vocês já fazem, glória a Deus, se não todos já cumprem. Mas vamos refletir um pouco mais, água mole, pedra dura, fica um pouco mais, talvez tenha uma coisinha ou outra que precisamos destacar ou realçar. Primeiro detalhe, uma vida de família, o lugar de Deus. Uma família, diz o Salmo, felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. O que é uma família temente a Deus? Como ele se vive esse temor? Como é que a lei de Deus está na vida familiar? Diz aqui o Evangelho que Maria e José e Jesus, a família, iam todos os anos a Jerusalém. Eles eram cumpridores dos preceitos da palavra de Deus. O que tocava a Deus, eles cumpriam. E sua família? Vocês cumprem a lei de Deus em família? É muito comum ver um membro da família na igreja, outro não. É muito comum rezar, outro não. É muito comum, às vezes, as pessoas pularem domingos. Vem um domingo sim, 10 não, volta depois no 20º e assim vai. Como que é a lei de Deus? Como é que é o Deus na vida familiar? Sim, rezamos em casa, é bonito ver o casal ali, a família, os filhos rezarem, mas diz aqui que a família sagrada respeitavam
todos os anos. Ah, padre, não, uma vez por ano eu vou à Páscoa, vou na igreja na Páscoa. Não, mas esse preceito aqui não tirava dele o preceito semanal da sinagoga. Lembra que para o judeu há a sinagoga, que é só o estudo da palavra, e há o templo, que é um só templo, Jerusalém. E eles não tinham condições de toda semana, todo mês, não. O preceito pedia que ao menos uma vez por ano fosse, ou se não uma vez em vida, fosse a Jerusalém. Então, em relação a Deus, uma família temente a Deus é aquela que põe Deus acima de todas as coisas, do trabalho, do relacionamento, tudo, em primeiro lugar Deus. O nome de Deus não pode ser usado em vão, cuidado dentro de casa. É uma tecla que eu tenho batido, e também comigo também. A gente fala o nome de Deus muito fácil, muito em bobeiras, figurinhas que somos colocados, brincadeiras dentro de casa, tudo é, ai meu Deus, calma. O nome de Deus é sagrado. Então respeite e honre o nome de Deus. E o terceiro mandamento que fala inclusive aqui, né? Guardar domingos, dia de festa. Uma família temente a Deus é aquela que aprende desde cedo a temê-lo e honrá-lo. E a melhor forma de honrar a Deus como nós católicos é a Santa Missa. Não tem oração mais completa e perfeita do que o preceito dominical, que é insubstituível. E aqui, eu posso falar daqui porque eu conheço vocês há 8 anos. Tem os que frequentam semanalmente, mas boa parte é pinguço, pinga aqui, pinga lá, pinga aqui, pinga lá, volta sabe depois de quanto tempo, e volta como se fosse a casa da mãe Joana, não pede perdão ao padre, na confissão, vai indo e voltando, não. Honrar a Deus. Só que na vida da Sagrada Família acontecem situações difíceis também. Aqui nós vemos um preceito e a criança cresceu, Jesus cresceu, chegou naquela idade belíssima, a adolescência, misericórdia. Jesus adolescente aos 12 anos, ele não cometeu nenhum pecado, mas aqui quero mostrar para nós que quando chega o momento da nossa vida, da vida dos filhos, que por mais que tenham sido crescidos na lei de Deus, chega o momento da autonomia, da independência, da vontade própria, de querer fazer aquilo que acha que deve ser feito. O que acontece? Como vocês resolvem os conflitos familiares, de modo especial com os aborrecentes, com aqueles que vão buscando um lugar ao sol? E é muito comum hoje, vivemos tempos difíceis. Sim, é fato que a humanidade sempre houve momentos de mudança. Só que no meu pouco conhecimento de história universal, mundial e também de igreja, não me lembro de um momento de profundas e tão rápidas mudanças como o tempo que estamos vivendo. Um adolescente hoje já não é mesmo que a criança, vai se mudando. Então há o diálogo de como encontrar-se, como viver a família diante das gerações de pensamentos diversos. Porque o filho estava até hoje, essa mãe estava em casa, de repente parece que ele viu uma coisa diferente, que de uma hora para outra, pronto, buscou o seu mundo, a sua vontade. Até ontem tomava banho peladinho dentro de casa com o pai e a mãe. Não, sai daqui, sai daqui. Coisas naturais, ou seja, é a mudança de mentalidade até o ponto de sair. O que Maria e José fizeram? Primeiro, quando perceberam que o menino Jesus não estava mais junto com eles, eles vão à procura. Quando perceberem que seus filhos não estão com vocês, no sentido existencial, não físico, geográfico, vá atrás eles, procure-os. E olha, gente, tem gente que se perde dentro de casa. Hoje os nossos filhos estão se perdendo, não é nos bares, nas ruas, não, aqui, ó. Você parece que eles entram em Nárnia, eles entram em outro lugar, no mundo paralelo.
e desaparecem. E parece que só vê um cadáver do seu lado ali, uma presença física, mas na verdade eles vivem em outro mundo, uma outra realidade. Quando vocês perderem os seus filhos, aprenda como Nossa Senhora: vá até eles, procure-os, mas não desesperados, procure-os. E quando os encontrar, quando você conseguir entrar no mundo deles, fala como Nossa Senhora: meu filho, por que você está agindo assim? Não chega: ô desgrama, estou aqui aflito, larguei o trabalho para trás de você, sua porcaria, onde você estava? Por que você me deixou de cabelo em pé? Seu pai está trabalhando ali, a gente larga tudo, aí vem um telefone da escola ligando, você aprontou, mais uma, já não aguenta mais sustentar dentro de casa. Calma, criatura. Respira fundo, Ave Maria. Ô filho, por que você fez com o papai isso? Tenta entrar na realidade, no mundo dele. Tenta entender os porquês. Gente, está difícil hoje. Quem lida aqui, os tios adolescentes, eu falo para vocês direto, eu falava até um pouco antes disso. É um mundo paralelo. Estamos convivendo na mesma casa, dali comendo junto, mas eles estão num mundo diferente. E como então? Vamos procurá-lo, vamos entrar no mundo dele, vamos entrar na realidade deles, vamos tentar ir ali, tentar dialogar. Por que você fez isso? O que está motivando você a fazer isto? Não é que Jesus tenha aprontado com Nossa Senhora. Estou pegando um exemplo de um comportamento diferente, e é interessante que, mesmo que Jesus falando com Nossa Senhora e José, eles não entenderam. Jesus fala: mas por que está me procurando? Devo me ocupar das coisas do meu pai. Jesus tenta explicar, o filho tenta explicar para a mãe, mesmo eles não entendendo mutuamente. Aqui diz a Escritura que Jesus volta para casa, volta com eles e lhes é submisso, obediente. Às vezes também nós não vamos entender nossos filhos e nem nós filhos vamos entender nossos pais. Mas enquanto eu não sou independente, tenho que voltar a viver essa obediência, que está muito difícil hoje em dia, cada vez pior. Nós estamos obedecendo a nós mesmos, nossas vontades, nossos quereres, e é difícil obedecer ao demais. Diz aqui então que Jesus volta para casa, ele é obediente e cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lembra do crescimento, gente? As mães se esforçam que os filhos comam para ficar fortinho. Só que há um crescimento em sabedoria, há um crescimento em estatura e há o crescimento da graça de Deus. Isso se deu através da obediência. A partir desse episódio, Jesus e a Sagrada Família somem da Bíblia. São quase 20 anos, 18 anos de escondimento, que ninguém sabe até hoje, nunca foi descoberto algo que aconteceu dos 12 aos 30 anos de Jesus. Nesse período seu pai deve ter morrido, José. Viveram da carpintaria, não sabemos aonde, e ali viveu na profunda obediência, porque ainda não era chegada a sua hora. Por isso, na vida familiar, temos que também entender esse diálogo, mesmo que às vezes não conhecemos, ficar cada um no seu silêncio, obedecer às vozes, tentar discernir e ver ali como melhor, encontrar o caminho, para numa hora certa, publicizá-la, começá-la, iniciar. Eu atendo muitos pais que estão com dificuldade na vida dos seus filhos. Quem é pai sabe, quem tem filhos, crianças, adolescentes, jovens, está muito complicado, está muito difícil. E essas crianças hoje, cada vez mais cedo, têm acesso a tudo,
experimentam tudo tão rapidamente e se frustram numa velocidade cada vez maior, porque já fez isso e aquilo, não tem mais vontade. Por isso, cuidado em dar tudo de mão beijada para os seus filhos. Não é porque você foi privado no passado, você vai querer compensar todo nos seus filhos agora. Não faça isso. Põe uma pedrinha, um obstáculo na vida dos seus filhos, para que eles possam crescer. Não diga sempre sim, ou compensar a sua ausência com outras coisas, com os bens materiais. Não faça isso. Eduque-os emocionalmente, diante das frustrações, das negativas. Não pode, você não vai receber isso agora. E não é só porque você não merece ou merece, não. As coisas não é fruto de merecimento, não. É a hora certa, saber o momento certo. Bom, para quem não tem filhos, vamos lá para a vida 2, né? Vida 2, misericórdia infinita. Primeira coisa, as esposas, sede solícitas para com os vossos maridos como convém no Senhor. Solicitude, disponibilidade. Eu sei que cada vez mais vocês alcançam o mercado de trabalho da sua vida, que bom, que estão almejando e buscando a realização pessoal, profissional, mas cuidado também. Quem gesta uma casa, quem cuida de uma casa, não estou falando do lar, do fogão, não, gente, não é isso não. É de coordenar mesmo. Um homem pode ser a cabeça, mas você é a alma da vida da família. Se você não for temente a Deus, se você não assumir a sua casa, outro irá assumir. Por isso, mulheres, não esqueçam a função principal, que é insubstituível, é próprio da mulher. E não é uma visão machista da minha parte, pelo amor de Deus, me façam entender. É aquela essência da mulher de realmente conduzir, de ser esta alma da vida familiar. E uma mulher que é solícita, que faz o seu marido pleno e feliz, ela consegue tudo. Vocês sabem disso melhor do que eu, né, gente? Não precisa nem falar, não, né? Você já manda dentro de casa mesmo, você sabe como é que é. Mas não seja as donas por serem donas, mas vivem na solicitude. Mesmo que vocês sejam empoderadas cada vez mais, mas se coloquem como solícitas dentro de casa. Mas eu também tenho trabalho, eu chego cansado dentro de casa, também quero ser servida. Não é o fato de você servir ou servir quem, mas se disponibilizar-se. Isso é fundamental na vida de uma família. Maridos, aí é mais difícil agora, meu Deus do céu. Maridos, amai vossas esposas e não sejam grosseiros com elas. Olha, gente, assim como atendo muitos pais, atendo muitos casais. E às vezes assim a gente recebe casais na nossa frente, um e outro matou o cônjuge. E matou com o quê? Com palavras. Muita gente destruída. Palavra mata demais, gente, fere muito. Uma vez aguenta, segunda vez, só que vai falando tanto. Nossa, a gente pega às vezes, de modo especial, mulheres, e eu não falo só de feminicídio literal que cresce no país, mas mulheres destruídas, porque são chamadas de cachorras, vagabundas, não sabem para nada, aquela palavra machuca, gente, machuca demais. E depois quer a mulher em casa, na cama, servindo ele, não tem jeito. Isso é grosseria, é inadmissível. Você fala isso com a sua mãe? Quando for falar isso com a sua mulher, olha para a cara da sua mãe. Ah, mas ela não faz a missão que minha mulher faz. Você também não faz o que o pai dela deve fazer. Então, ser delicado. Sim, às vezes na vida 2, dá vontade de pegar o pescoço do outro e qual a receita? Ave Maria, vai rezar, passa no Santíssimo, entendeu? Peça a Deus a graça, vai dar uma voltinha no calçadão. Lembrando, né, quando chega em casa, minha primeira e principal missão está em família, dentro de casa. Filhos, sobra ninguém aqui hoje não, gente, vai todo mundo voltar com a cabeça baixa hoje, entendeu? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais.
A obediência, já falava um pouco, como é difícil obedecer. A gente acha que a gente é independente, sabe de tudo, fez um cursinho, fez uma faculdade, pronto, já fiquei independente, já fiquei bombadinho, já posso ir e vir, pronto, posso fazer o que eu quero na minha vida. Obediência. E principalmente a vocês que insistem em não sair de casa, que é a Netflix do pai, né? Que é a comodidade dentro de casa do pai, da mãe, né? Principalmente vocês que dependem financeiramente deles, mesmo que está com barba na cara, obedeça. E não deixem que seus filhos façam de vossas casas, não vou usar o termos aqui, não vão, deixa reticências, deixa quieto, cada um veja o que possa ser feito, mas que possa ali ter a honra, o respeito. É assim que uma família irá crescer. É assim que o cristianismo ensina os seus a viver na vida matrimonial. Se o mundo está vivendo diferente, se lá não tem uma honra e o temor, e termino, aos filhos, todos nós, honrar os pais. Embora a Bíblia fala, quem não deixar pai e mãe e não ser meu discípulo, não poderá ser meu discípulo. Quem não amar mais a mim do que ao pai, mãe e filhos, não pode ser meus discípulos. Por outro lado, também ele diz que devemos honrá-los, respeitá-los, até se eles estejam na velhice ficando um pouco senil, ou na verdade ficando um pouco meio adoentado. Ainda assim, nosso papel é de zelar e cuidar deles. Não abandone os seus pais nos condomínios, nos prédios, nos asilos. Não faça isso. Eu sei que às vezes é difícil ter um velhinho em casa, uma velhinha em casa. Doente, então, misericórdia. Dá muito trabalho. É cansativo, sim. Está nervoso? Respira fundo, vem rezar, vem no Santíssimo, peça a Deus força, mas honre. É desta maneira, diz aqui a palavra, quem honra pai e mãe, diz aqui, alcança o perdão dos pecados. E quando orares, será escutado. Se eu fosse Deus, eu não daria nada em troca, porque honrar pai e mãe é mais que obrigação. Mas Deus é bom demais. Quem honra pai e mãe ainda alcança o perdão dos pecados. E quando você orar, pode saber que será escutado. Mas se você não honra seus pais, pode orar a noite inteira, não passa do teto, não chega ali em cima. Mesmo que ele tenha, mas tudo bem que seu pai não tenha feito coisas boas que devam a honra. Tudo bem que ele tenha aprontado, pai, mãe, o que seja, mas tire o pecado dele do lado, mas o seu papel de filho é importante a observância. Pelo menos você possa ensiná-lo o que é bem viver uma vida cristã, mesmo que ele não tenha te ensinado. Faça você a sua parte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em